Oi, mira aqui comigo. Atendendo a pedidos, eu vou falar sobre um assunto um pouquinho polêmico. Pra mim é polêmico, me faz pensar um pouco, que é sobre relacionamentos sentimentais, amorosos, sobre paixões e etc. Eu acho tão engraçado porque desde os meus 15 anos, acho que um pouco antes, quando eu era da Missionária Unida, lá bem longe de Paraná, Rondônia, um pouquinho depois, as pessoas sempre me procuravam para conversar sobre os seus relacionamentos e pedir conselho. E aí, à medida que eu fui crescendo, tem uma fase da minha vida em que eu fui missionária, né? Líder missionária cristã aí ao redor do Brasil. As pessoas sempre me chamavam para falar de relacionamento. E eu acabava pregando sobre relacionamento, sobre casamento. Eu participei de alguns retiros, dando palavras exatamente sobre relacionamento. E eu tinha na minha cabecinha que eu ia viver um dia uma promessa maravilhosa, que eu ia me casar uma única vez com um único homem, eu viver apaixonada para sempre, ia ficar velhinha e ia pro céu juntinho com essa pessoa. E aí, não aconteceu bem assim, na verdade não aconteceu nem perto disso. Eu entrei naquele propósito de esperar. Eu tinha tido um relacionamento sério, um namoro muito sério, muito apaixonado e que não deu certo, enfim, por motivos de família, enfim, umas coisas e tal. Não deu porque não tinha que dar, né? Essa que é a verdade. Mas depois disso eu tentei alguma coisa que também não dava, e aí eu entendi que eu deveria me guardar e esperar esse homem, esse prometido, esse homem que Deus ia me dar, meu presente. Ave Maria. Enfim. E assim foi. E aí eu esperei, e aí não deu certo. E aí eu acabei, ou deu também, né? Deu porque eu tenho meu filho e é tudo lindo, maravilhoso, e eu faria tudo de novo para ter um outro filho. Mas eu vivi um casamento por alguns anos, pouquíssimos anos, e aí eu me separei. Depois de um tempo, eu me casei novamente. E aí eu tive o que eu entendo que foi um relacionamento de verdade, que durou aí mais de 10 anos. E aí eu pude entender um pouco dessa dinâmica de relacionamento, e não que eu tenha aprendido muito, não, porque quando eu saí do meu casamento eu percebi que eu saí crua para enfrentar o mundo, mas eu entendi que esse relacionamento perfeito, pintado aí nos contos de fada, ele confunde tanto a gente, porque a gente fica esperando isso. E aí você se casa, você faz uma cerimônia linda e de repente você olha para o lado e acabou tudo, tem que tirar o vestido, sair para trabalhar e você tá casada e agora você vai conviver com uma pessoa que tem uma cultura completamente diferente da sua. E aí uma criação, uma forma de pensar, e aí não importa só sentimento, importam muitas coisas. Porque tudo dentro de uma convivência e dentro de uma única casa pesa bastante. Tem aquela velha história de comer 1 quilo de sal e depois de comer 1 quilo de sal, caraca, você descobre tanta coisa que você se percebe que não sabia de nada. E assim foi a minha vida. E eu fiquei achando que quando o meu casamento maravilhoso terminou, foi um término tranquilo e a gente entendeu que não era mais o momento, não fazia mais sentido, mas eu me vi, por mais que fosse algo que eu quisesse, eu me vi completamente perdida. Porque eu sou aquela pessoa, apesar de libriana, né? Mas eu sou aquela pessoa que entra, se não for pra entrar de cabeça nem vai, né? É mais ou menos isso. E aí eu vi que toda a minha vida girava em torno do meu esposo, dos meus filhos. E aí eu não sabia mais quem eu era. E eu me separei assim, sem saber quem eu era. Mas, um tempo depois, eu resolvi me arriscar, me relacionar, conhecer pessoas. Falei, eu tô viva, eu não tenho nem 40 anos, eu vou conhecer a vida, eu vou descobrir um novo amor, eu vou me apaixonar, eu vou viver. E eu quebrei a cara tanto, gente. Mas eu quebrei a cara tanto. Mas eu caí em cada roubada, eu escapei de cada cilada, que se eu for parar pra contar, não vai ser nem de longe um vídeo sério. No mínimo eu vou virar uma comédia de stand-up só falando sobre as roubadas que eu caí, nessa tentativa de conhecer alguém. E na verdade eu percebi, depois desse tempo que passou o luto e que eu descobri que eu queria viver, eu percebi que eu entrei numa neura de colocar alguém dentro da minha vida de qualquer forma. E aí eu fiz uma cartilhinha do que a pessoa tinha que ter, do que ela não podia ter, e saí com uma
espécie de arma ali, um gatilho, cupido nada. Eu queria resolver do meu jeito, com as minhas mãos, com os meus olhos, porque eu me sentia apta, pronta para isso. E aí eu pedi a Deus, livrai-me do mal, me proteja, mas eu vou atrás. E aí eu descobri tanta coisa, tanta coisa. E nem foi sobre os outros, eu descobri sobre mim. E eu descobri das piores maneiras possíveis. Eu descobri chorando, apaixonada. Eu descobri sendo traída. Eu descobri gemendo de dor. Eu descobri solitária. E eu descobri coisas tão no ápice de um encontro maravilhoso com uma pessoa incrível. Eu falei, caraca, não é isso também que eu tô procurando. E aí eu tive que entender que, na verdade, esse amor que eu tava procurando, ninguém poderia me dar. Porque esse sentimento, esse amor, essa aceitação, essa veneração por mim, era algo que eu mesma pedia de mim. Mas eu não era capaz, porque eu passei a minha vida inteira fazendo isso pelas outras pessoas. Eu não sabia que eu precisava fazer por mim mesma, e se eu soubesse, eu de alguma forma fingia não saber. Porque eu queria alguém que chegasse na minha vida e fizesse a diferença, e me achasse linda, maravilhosa, e que olhasse pra mim e falasse assim, você é gordinha, mas você é linda, você é tudo, você é... Coisas que eu preciso dizer no espelho pra mim todos os dias. E não tem alguém que vai dizer isso. E não tem alguém que vá te amar da melhor maneira que você precisa, se você primeiro não fizer esse processo. E aí eu tive que ficar numa solidão durante tanto tempo que eu olho para trás e falo assim, caraca, eu tô sozinha todo esse tempo, e era impensado que eu, na minha vida, no auge da minha librianidade, fosse capaz de passar tanto tempo sozinha. E para mim é muito, para você talvez não seja, 2 anos e pouco, seja assim, uma pincelada, 3 anos sem namorar, sério com alguém, mas para mim era muito. E no começo era insuportável, porque eu falava assim, já passei bastante tempo, tá na hora de aparecer alguém, tá na hora de aparecer essa pessoa especial, que eu vou olhar, que eu vou me apaixonar, que eu vou querer na minha vida e que vai fazer a diferença. E aí faz curso, faz terapia, se busca, se procura. E aí eu entendi que eu não tinha chegado nem perto de onde eu deveria chegar. E aí, com tudo que aconteceu na minha vida, com todos os problemas que eu tive que enfrentar, essa área definitivamente ficou numa gaveta, guardada, escondida, sem que eu pudesse nem tocar, porque eu não tinha nem tempo para abrir essa gaveta. E aí, eu precisei de muito amor, mas eu não tive onde procurar. E foi aí que as coisas começaram a fazer sentido, porque na ausência de alguém para me cuidar e me amar, ou eu fazia isso por mim, ou eu morria a ermo. E foi aí que eu descobri que não existe companhia perfeita, porque a minha companhia é a que mais me atrai. O que existe são boas companhias que sintonizam com aquilo que a gente tem. E que eu não tenho como ensinar alguém a me amar se eu não sei me amar. Alguém que chegar na minha vida precisa desse manual que vai aprender. Não é lendo, é observando as minhas atitudes, é observando quem eu sou, como eu me trato, o carinho que eu me dou. E aí a pessoa vai olhar, não é por osmose não, é por observar o amor que você dá, o cuidado que você tem com o seu cabelo, com seus olhos. Ah, eu não tenho dinheiro. Olha só, vamos falar de dinheiro não, querida, porque se a gente for falar, tu vai sentar comigo, a gente vai se abraçar e chorar e tu vai querer me dar o pouco que você tem. Não é isso não. É a vontade de fazer, é fazer as suas unhas, é arrumar o seu cabelo, é meter o seu batom, custe R$3, 30, 304, não importa. Mas é estar pronta para você. É acordar de manhã e, por mais esforço que seja, sair dessa cama e deixar essa cama arrumada, rasgar esse pijama, não precisa rasgar, mas tirar, jogar longe, tomar um banho, vestir uma roupa. Mas, Bria, não vou sair de casa, e daí, meu amor? Você não vai se arrumar para as pessoas. Você está se arrumando para você. E aí eu fiz alguns compromissos comigo e tem dia que eu não quero cumprir. Por exemplo, eu amo perfume. E eu amo batom. São 2 coisas que eu gosto bastante. E batom foi um processo de construção novamente. Por quê?
Eu sempre gostei de batom escuro, batom forte, batom marcante. E houve um tempo da minha vida, aí nos últimos 10 anos, que as pessoas falavam muito do meu batom. E falavam muito da minha boca. E aí eu comecei a fazer o quê? Parei de usar batom, para as pessoas não repararem no tamanho da minha boca. E agora, nesse processo de construção, eu entendi o seguinte: caraca, eu me sinto viva de batom, seja vermelho, rosa, laranja. O balcão é grande, com batom ou sem batom. E quem não tá à vontade, filhinho, fecha os olhinhos, mas essa é a boquinha da tia Pri. E aí, eu comecei a marcar alguns rituais, que por mais que eu não os quisesse fazer, eles têm dia, hora e despertador. E eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer a minha hidratação. Eu tenho que usar o meu batom. Eu tenho que cuidar das minhas unhas. E se você falar assim, eu não... Amor, eu cuido em casa. Eu faço onde dá. O cabelo, eu tô sendo agraciada, porque eu tenho agora, né, um parceiro maravilhoso, que me acompanha, que tá cuidando desse cabelo que eu não quero cortar, porque eu quero que ele cresça, porque eu tô numa vontade de ficar cabeluda. Enfim. Mas eu vou seguindo, eu vou fazendo. Não falei o nome dele, né? Marcelo Castro. Eu vou falar que depois ele vai ver, mas eu vou marcar ele aqui embaixo, que ele é daqui de Niterói. Ele e o Thiago são maravilhosos. Enfim, mas eu vou fazer o merchan do meu amigo, porque ele é muito bom mesmo. E aí, sabe o que acontece? Eu comecei a entender que por mais que eu não fosse a lugar nenhum, só o fato de eu me cuidar, de eu me produzir, de eu cuidar do meu cabelo, cuidar da minha unha, cuidar do meu batom, cuidar do meu rosto, isso ia me dando uma pila de vontade de fazer mais por mim. E aí eu fui fazendo outras coisas, e aí eu fui procurando ajuda, eu fui procurando amigos, eu fui procurando dicas, e aí eu resolvi fazer um check-up agora pra saber se a minha saúde tá tão legal. E se você entendeu, vou ser muito sincera, faz quase 5 anos que eu não paro pra olhar a minha saúde. Eu vivia no modo automático e ia na emergência quando alguma coisa muito séria acontecia. E não, eu agora pausei e falei, não, antes de voltar pro mercado de trabalho, eu vou ver como é que tá meu coração, meu corpo, a minha área, como mulher, ginecologista, psiquiatra, tudo que precisa, eu quero me cuidar. E aí isso vai adoçando, vai te envolvendo, vai te fazendo cada vez gostar mais de você. Porque nas primeiras vezes, você às vezes vai até se sentir sem graça de estar fazendo isso. Depois, você vai perceber que nesse pouquinho de amor e autocuidado que você se oferece, você começa a brilhar um pouco mais. E aí você vai se tornando magnética, você vai se tornando atraente, você vai se tornando bacana. E aí, não é pelo outro, é por você. Aí agora eu tô ensaiando atividade física, tô procurando umas coisas, tô tentando me achar. Isso vai dando uma vida, uma vontade de viver. Eu acho que é mais forte do que qualquer rejuvenescedor que existe. E aí, falando de relacionamento, eu acho que hoje eu entendo que não tem como falar de relacionamento e não falar de tempo. A visão que eu tinha de um relacionamento aos 16 é completamente diferente da que eu tinha aos 20, completamente diferente da que eu tinha aos 36 e completamente diferente da que eu tenho aos 42. Porque hoje, um amor pra mim, alguém que chegue na minha vida, precisa pelo menos entender que eu sou essa complexitude toda. Complexidade, acho que a complexitude não existe. Que eu sou essa complexidade que num dia eu vou estar muito feliz e maravilhosa e a pessoa mais doce do mundo, no outro dia eu vou estar virada uma onça sem poder olhar pra mim, mas que no outro eu vou estar pingando amor, cheia de sentimento, querendo mudar o mundo. Mas é porque eu tenho bagagens. Muitas eu quero soltar ao longo do caminho, mas outras já fazem parte de mim, vão caminhar comigo, porque formaram a minha identidade. Sabe aquele passo mesmo, que a gente não pode tentar mudar tudo dentro da gente, que a gente não sabe exatamente o que sustenta toda a nossa estrutura? A gente vai melhorando, é na caminhada, é gradativo, é um dia de cada vez. Então, esse vídeo já tá longo pra caramba, mas eu continuo sendo procurada pra falar de relacionamentos. Só que eu sou a pessoa que não tem um relacionamento e que também nem tá procurando um relacionamento. Não vou dizer que eu não tô disposta pra caramba. Eu ainda sinto que eu tenho muita lenha pra queimar, muito amor pra dar, pra dividir, muito beijo na boca pra curtir. Mas, entretanto, se não for pra ser leve, se não for pra ser suave, se não for pra me cuidar, se não for pra eu cuidar, eu prefiro nem começar. Porque relacionar-se é muito bom, mas ter paz é melhor ainda. E para você que está num relacionamento e que não está muito segura do que você está fazendo, eu aprendi com uma psicóloga que eu amo,
eu não posso falar o nome dela, enfim. 3 sinais para você entender se esse relacionamento te faz bem. Você consegue ser você mesma dentro dessa relação? Você ainda tem vida dentro da sua relação? Quando você não está satisfeita, você consegue dizer o que você sente dentro dessa relação? Se uma dessas respostas for não, é hora de repensar. Mas, do contrário, pode ser que você tenha achado alguém que, assim como você, está num bom processo de relacionar-se. E eu não acredito nessa coisa que homem é tudo igual, homem não presta, né? Detesto quem fala isso. Porque eu conheço homens incríveis, que têm relacionamentos saudáveis e que entraram na vida de mulheres muito machucadas e fizeram a diferença. Da mesma forma que eu conheço mulheres que amam outras mulheres e que são muito felizes assim, e homens que amam outros homens e que também são legais e são felizes assim. O que eu sei é que, quando o coração disposto encontra outro coração disposto e juntos eles resolvem se cuidar e se fazer bem, aí sim a gente pode chamar de relacionamento. Gostou da reflexão? Fica aqui comigo, tá? E que você tenha os melhores relacionamentos da sua vida. E caso você não esteja em um agora, isso esteja doendo mais do que deveria, deixa eu te contar uma coisa. É melhor demorar do que vir cru e você se machucar. Na hora certa, tudo se ajeita. Mira aqui comigo, segunda-feira, beijo!